Eu queria convidar então você a abrir sua Bíblia, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Faremos hoje a leitura do verso 21 até o verso de número 31, e encerrando então o capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Você que tem nos acompanhado sabe que nós temos feito uma série de reflexões sobre liberdade, e é sobre isso que nós então daremos continuidade nessa noite. Eu vou estar lendo aqui na minha versão e os irmãos poderão estar acompanhando Gálatas, capítulo 4, a partir do verso de número 21. Digam-me vocês, os que querem estar debaixo da lei, acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isto é usado como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos à escravidão. E esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do Alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Palavra de Deus para nós nessa noite. Embora pareça um texto complicado, mas ele não é um texto muito complicado, sobretudo quando nós entendemos que temos falado sobre liberdade. Essa liberdade que tanto nos assusta. A impressão que eu tenho dia após dia é que nós temos medo da liberdade. E é por isso então que nós buscamos várias formas de criarmos mecanismos, de criarmos leis e regras para cercear essa liberdade que as Sagradas Escrituras a todo momento nos convidam a viver. Não é à toa que está escrito no Evangelho que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas acontece então que nós criamos cada vez mais e mais regras. E aí começamos a basear e pautar os nossos relacionamentos em cima de regras. Observe, há regras para tudo. E se você parar para analisar toda a conjuntura, todo o momento que nós estamos vivendo, será que estamos vivendo por falta de regras? O que não faltam é regras. Em todo lugar há regras. Inclusive aqui nesse ambiente que nós estamos nessa noite há regras. Há regras, inclusive, que não estão explícitas, mas que são subentendidas, que são de senso comum e que nós entendemos. Regras da boa convivência. Nós entendemos que devemos respeitar o espaço do outro. Entendemos que se um outro está falando, eu preciso primeiro me colocar para ouvir. Entendemos, inclusive, que uma conversa educada, ela tem um certo tom de voz. Se passar disso, então nós entendemos às vezes que podemos estar gritando e entrando em conflito um com o outro. Há regras. Em tudo e em todo lugar que nós andamos, podemos ver cada vez mais e mais regras. E são justamente essas regras que o apóstolo Paulo ele tem combatido a todo momento. E é em cima disso aqui então que ele vai usar essa ilustração. Porque aquele povo, o povo da igreja da Galácia, estava trocando a liberdade do evangelho pela regra da religião. E quantos de nós às vezes não fazemos isso? Uma vida livre que o evangelho nos proporciona e trocamos isso pelo convite que a escravidão nos faz mediante ao cumprimento de regras. E como eu disse, nós temos pautado os nossos relacionamentos em regras. Observe, quem é aquela pessoa que você mais estima ou que você mais considera? Por vezes essa pessoa é aquela pessoa que cumpre e atende a certas regras. Regras que você estabeleceu. Se essa pessoa faz aquilo que eu gosto, se essa pessoa compartilha do mesmo pensamento que eu, se essa pessoa tem o mesmo gosto que eu, ela está aprovada. Do contrário, se ela pensa diferente, se ela não gosta do que eu gosto, se ela não vê o mundo da forma que eu vejo, então ela não atende às minhas regras. E por não atender às minhas regras, o que eu faço com ela?
eu a excluo. Se não atende o meu requisito, se não atende as minhas regras, então eu faço com que essa pessoa esteja à parte do meu relacionamento. E qual que é o grande ou um dos grandes problemas disso? O problema é que quando nós começamos a pautar os nossos relacionamentos uns com os outros a partir de regras, nós enfrentamos uma série de dificuldades. A primeira delas é que começamos a colocar regras, então nós precisamos lidar com a questão do mérito e do demérito. Se você faz bem, então você está comigo. Se você não faz bem, então você merece estar longe e merece ser punido. Quem não atende à regra merece o quê? Ser punido. E de fato, é assim que é a nossa lei, é assim que funciona o regimento da lei. Se não cumpre a lei, você é punido. Então há um mérito, há um esforço que eu faço, e à medida que eu me torno um cumpridor nato de regras, então eu começo a galgar posições na sociedade. Porque agora eu passo a ser, de acordo com os outros, alguém do bem, alguém de caráter. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo mundo que cumpre a lei é do bem. Porque nem toda lei é boa. Porque às vezes nós confundimos alguns conceitos. Achamos que regras, achamos que lei tem a ver com justiça. Lei não tem nada a ver com justiça. Que isso, pastor? Lei não tem nada a ver com justiça. Porque há inúmeras leis que são injustas. Inclusive o pastor batista Martin Luther King, certa vez no seu discurso, disse sobre isso. Que aquela lei que não representa a justiça, ela deve ser desobedecida. E de fato nós como igreja temos a função de desobedecer leis que não são justas. Que isso, pastor? Que discurso persuasivo, subversivo, discurso de esquerda, que discurso estranho. Mas olha para a Bíblia. Quantas pessoas você vai ver não cumprindo algumas leis? Eu posso dizer inúmeras pessoas. Vamos começar no Antigo Testamento. Conhece um sujeito chamado Daniel? Um dia foi feita uma lei que dizia que ele não deveria cultuar a nenhum outro Deus que não fosse o imperador. É uma lei justa. Há controvérsia. Então o que Daniel faz? Ele o quê? Desobedece a lei. E por que ele desobedece a lei? Porque essa lei não é uma lei justa. Porque essa lei não tem nada a ver, sobretudo, com a justiça de Deus. E é engraçado porque nesse contexto, e eu abro aqui um parênteses, e eu compartilho com os irmãos, e depois se você quiser conversar comigo, fica à vontade, o gabinete está sempre aberto para conversar com você, mas eu tenho algumas dificuldades com algumas coisas. E uma delas tem muito a ver com esse texto, por exemplo, que eu faço referência aqui de Daniel, quando Daniel tem o seu direito cerceado de adorar a Deus. O Deus que eu e você reconhecemos ser o Deus verdadeiro. Mas naquele contexto ele foi impedido de adorar a Deus. E ele desobedeceu, e mediante a sua desobediência, a sua santa desobediência, nós sabemos que a história é revertida e agora ele passa a poder desfrutar do seu direito de adorar a Deus. E não só isso, toda a sociedade passa a adorar a Deus com ele. Mas qual que é a minha dificuldade com esse texto? É porque nós entendemos isso muito bem quando isso fala sobre nós. Quando é o meu direito de adorar ao Deus que eu de fato entendo como sendo o único e verdadeiro, vale. Mas se fosse o inverso? Se ao invés de um culto bíblico fosse um tamborzinho? Você entendeu do que eu estou falando? Qual seria a nossa atitude? E aí eu partilho então a minha dificuldade. Qual que é a minha grande dificuldade? E aí, como eu falei, eu estou disposto a conversar com os irmãos. E peço, inclusive, se você tiver isso muito tranquilo, que a gente possa conversar para que eu possa aí também entender. Mas uma das dificuldades que eu tenho, por exemplo, eu estou ali no meu ambiente de trabalho. Trabalho ali em Macaé. E há um período ali, há um dia específico, onde aqueles que são cristãos ali da empresa, eles se reúnem para orar. Já fazem isso há muito tempo. E eles sempre me chamam e eu nunca vou. E por que eu nunca vou? Porque eu tenho uma dificuldade com isso. E qual que é a minha dificuldade com isso? A minha dificuldade parte do seguinte: eu teria, e eu partilho com os irmãos, muita dificuldade se o pessoal que não entende a espiritualidade ou Deus da mesma forma que eu entendo, ou que pertencesse a outra religião, se eles se reunissem semanalmente para fazer ali
qualquer outro tipo de adoração. Eu teria dificuldade com isso. Imagina, você está na empresa, o pessoal se reúne ali, não, deixa eu fazer aqui um despachinho. Hã? O que você faria? A primeira coisa que você faria, está amarrado. Deus me livre. Mas agora vamos fazer uma oração. A oração é boa. Por que é boa? Porque tem a ver com a gente. E aí, se eu faço, o outro também, ele tem o mesmo direito. Então é por eu não concordar e por eu me sentir incomodado, ou pensar que eu me sentiria incomodado, se houvesse outro tipo ali de culto sendo realizado, eu não participo. E as pessoas me questionaram, mas você é um pastor, por que você não participa? Eu expliquei isso para eles. E aí eu acho que eu acabei acabando com o culto que acontece toda semana lá na empresa. Mas a gente continua orando. Entenda uma coisa. Isso não muda o fato de eu orar. Eu oro todo instante, querido. Nós devemos estar em constante oração. Mas precisamos entender alguns conceitos que às vezes nós olhamos as coisas e é muito bom, muito bonito quando nos atende. Quando cumpre as regras que nós estabelecemos. Mas quando deixa de cumprir as regras que nós estabelecemos, nós temos dificuldade. E é justamente isso aqui que o apóstolo Paulo ele começa então a lidar aqui. Com o povo, e observe, e o povo aqui que ele está falando, não é o povo que a gente rotula como ímpio, como do mundo. Mas ele está falando com aquele povo que assim como eu e você, vem para cá, participa desse momento, levanta, senta, levanta, ergue suas mãos, mas que não entende que o Evangelho de Deus não tem nada a ver com regras, tem a ver com graça. E não tem a ver com o nosso mérito, mas o mérito de Cristo na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo agora ele chega perante esse povo e começa a colocar para eles, olha, vocês precisam entender de uma vez por todas que não é por regras. Porque se for por regras, ninguém vai ter mérito nenhum. Nem quem está aqui, como quem não aqui está, não tem mérito nenhum diante de Deus. Porque não é pelas obras, ou pelas nossas obras, mas pelas obras de Cristo realizado na cruz do Calvário. Então o apóstolo Paulo ele começa a colocar para nós aqui alguns sinais, alguns alertas que nós precisamos ser atentos, estarmos cautelosos perante a esse mundo de regras, cada vez mais e mais regras, que no final das contas nada adianta. Porque o problema não é a regra. O problema não está na regra. O problema está no famoso jeitinho brasileiro, que sempre arruma um jeitinho de fazer o quê? Bular a regra. Tem a placa ali, proibido estacionar. Não, existem duas placas, né? Proibido estacionar e tem uma outra. Daniela acabou de fazer agora a autoescola. Qual que é a outra, Daniela? Parar, estacionar. E aí você dá um jeitinho. Ou então quando você está de frente da farmácia, você já fez isso? Tem a placa ali. É para parar quem vai na farmácia com o pisca-alerta ligado 15 minutos. Só que você não vai na farmácia. Você vai em outro lugar. Mas o que você faz? Você pega, bota o carro ali, liga o pisca-alerta, mas não vai nada na farmácia. Você vai em outro lugar. Isso é o quê? Mentira. Isso é mentira. Isso é corrupção. Essa mesma corrupção que a gente critica. Isso é quebrar a regra. Ainda há uns bonitinhos que falam assim, mas aquilo que não é proibido é permitido. Ah, que bonitinho esse discurso. O que não é proibido é permitido. Então o apóstolo Paulo vai trazer justamente isso, que nós vivemos um com o outro, mas também começamos a viver com Deus. Da mesma forma que eu quero que o outro atenda a regras que eu imponho para ele, eu passo a viver ou a cultivar um relacionamento com Deus pautado em regras. Se eu faço ou atendo a um requisito que eu entendo que agrada a Deus, eu ganho um ponto. Mas aí se eu vacilar, eu vou lá e perco um ponto. E a gente começa a viver com Deus, se relacionar com Deus como quem se relaciona numa conta bancária. Débito e crédito. Não, agora você orou, fez a campanha, fez o jejum, dizimou, 10 pontos. Agora você fofocou, você mentiu, você pensou besteira. Já perdeu os 10 pontos. E aí fica nisso. Mas não é assim que funciona o relacionamento com Deus. Até porque se dependesse de nós, se dependesse de nós, o fim você já sabe qual que seria. Não mereceríamos de forma alguma e não teríamos nenhum recurso para alcançar as promessas de Deus e as bênçãos de Deus se fosse tão somente pelo nosso próprio esforço. E aí, como eu disse, a gente começa a avaliar as pessoas
ou qualificar as pessoas por quão boas elas são em cumprir regras. E aqui alguns professores. E aí eu falo para você, sou um constante aluno, continuo estudando. E eu tenho uma série de dificuldades também, continuo fazendo prova. Mas eu tenho uma dificuldade com a tal da prova. Estudo para passar na prova, estudo para tirar uma boa nota. Mas eu pergunto para você, o bom aluno é aquele que tira 10? Será que todo bom aluno é o que tira 10? Será que o aluno inteligente é aquele que gabarita uma prova? Mas é assim que nós avaliamos os bons alunos. Aquele que não tira 10 na prova, ele é visto de forma diferente. Ele é o incapaz, ele tem dificuldade, ele é o preguiçoso. Agora aquele que tira 10, esse é bom. Esse aqui é bom. Quantos amigos que você estudou, que tirou 10, mas que hoje aquele 10 dele lá na escola não adiantou muita coisa? Quantos você conhece? E quantos você conhece que às vezes o cara tirava ali os 5 ou 7 para passar, mas que ele teve um outro caminho, um caminho diferente, bem diferente daquele que era ali o bambambam que tirava 10. E aí nós parabenizamos o menino do 10, a menina do 10. E não estou dizendo que não devemos parabenizá-los. Mas o problema é que quando nós fazemos isso em detrimento do outro. E aí rotulamos ele como desqualificado, porque ele não atendeu um requisito. Requisito esse que eu acho muito injusto. E um dia você avaliar, às vezes, um conteúdo de um trimestre ou um semestre. É uma covardia sem tamanho. Até porque há uma série de outros fatores, mas isso aqui fica para os professores e pedagogos que podem debater esse assunto com muito mais propriedade que eu. Mas uma pessoa que vai fazer uma prova, às vezes não está num dia bom, passou por uma situação complicada, ela chega naquela prova, ela não está, por vezes, emocionalmente equilibrada para fazer aquela prova, e ela pode tirar uma nota não tão boa, visto que não é que ela não sabe o conteúdo, mas é porque ela não está bem. Mas é assim que nós funcionamos. E aí você fala mais uma vez, mas pastor, então você está falando aqui agora, é um sermão a favor da preguiça. É um sermão para vocês continuarem aí, os adolescentes, tirando 5 e 7. Não. Porque não é um discurso sobre mediocridade. Medíocre é aquela pessoa que vive ali na média. E aqui eu não estou convocando ninguém para ser medíocre. Mas eu estou falando que no reino de Deus, a lógica do reino é totalmente invertida. Lembra desse aluno que eu exemplifiquei aqui agora, o que tira 10? O que cumpre as regras? Bem, vamos lembrar de uma outra história bíblica que tem muito a ver com isso, que está lá em Lucas capítulo 15. Não precisa abrir, mas eu quero te lembrar sobre essa história, aquela que nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Pergunto a você, qual filho que cumpriu todas as regras? O que ficou ou o que foi? Lembra? O filho que cumpriu todas as regras foi o que ficou. Mas qual realmente descobriu e experimentou o verdadeiro sentido e o verdadeiro amor do Pai? Aquele que foi e retornou. De fato, ele quebrou a regra. Mas ainda assim, ele pôde experimentar da profundidade do amor do Pai. Porque o amor do Pai é justamente para aqueles que se acham incapazes. E se de fato eu tivesse que dar um título para o nosso sermão dessa noite, seria esse: liberdade, a graça para o incapaz. Liberdade, a graça para o incapaz. Porque é justamente isso que o apóstolo Paulo aqui, quando ele vai pegar a história de Sara e a história de Agar, é esse paralelo que ele vai fazer aqui. E aí você precisa se recordar de que ele está falando. Ele está falando aqui de Abraão. Porque os judeus que estavam ali naquela igreja, os religiosos, entendiam que eles tinham todo o mérito e que o mérito deles se pautava no fato de eles serem filhos de Abraão, terem uma linhagem real, o famoso sangue azul. É aquela pessoa que vira numa blitz. Geralmente não é o filho de pobre que faz isso, porque filho de pobre nem para na blitz, mas é o filho do juiz e para na blitz e fala assim: você sabe com quem você está falando? Porque ele acha que ele tem, ou que ele é aquilo que ele não é, mas que outro na família dele tem um título ou tem uma posição. Mas ele para e fala: você sabe com quem você está falando? Bem, é isso aqui que aquele povo da igreja, os religiosos estão fazendo. Paulo sabe quem está falando? Nós somos filhos de Abraão. E eu consigo imaginar aquela cena, Paulo, na sabedoria que Deus havia lhe dado, ouvindo todo aquele discurso,
E ele para, naquele momento, aquele público olhando, Paulo sozinho, a maioria ali contra Paulo, né? Votos contra, os nulos, e Paulo sozinho ali. E de repente Paulo deve parar, botar a mão na cabeça, olhar para aquele povo e fazer a seguinte pergunta: mas qual dos filhos? Porque Abraão teve 2 filhos. E aí o povo fala assim: e agora, verdade, Paulo está certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, por que eu preciso saber qual dos filhos? Porque existem aqui 2 alianças. Uma aliança é daquela pessoa que entende que ela precisa dar uma mãozinha para Deus. É aquela pessoa que confia, mas não confia em Deus. E aí ela vem para o culto, mas depois aqui ela acende uma vela, ela faz uma prece, ela faz tudo, porque ela tem que apelar, né? Vai que cola. Então você tem que garantir. É a pessoa que lê a Bíblia, mas consulta o horóscopo. Sabe? Tá aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Segunda-feira, signo de leão. Olha, você vai ter um dia muito bom. É aquela pessoa que faz isso. Tá ali, garante um, mas garante o outro. Porque, né? Vai que ela precisa. Então ela precisa dar uma forcinha para Deus. Só que aí Paulo fala, olha, essa pessoa tem muito mais a ver com a linhagem de Agar. Agar era aquela que era escrava, que era serva de Sara. E aí se recorde que Abraão recebe uma promessa. E qual que é a promessa? Ser pai de multidões. E aqui eu abro então outro parênteses, porque essa história é muito interessante. Porque lembre-se que Abraão, antes de se tornar Abraão, o seu nome era Abrão. E ele passa agora a ser chamado de Abraão. E aí é interessante que Abraão significa pai de multidões. E eu fico imaginando, porque entre o período que ele recebe a promessa e que ela se cumpre, há um tempo, queridos. E é um tempo considerável. E eu fico imaginando, agora Deus chega para Abraão e fala assim, eu vou mudar seu nome, porque você vai ser pai de multidões. Então o seu nome vai ser Abraão. E aí passa o tempo. 5 anos, 10 anos e nada. E Abraão chega então, 99 anos. E eu imagino naquela época as festas acontecendo. E aí imagina a pessoa chegando numa festa, Abraão junto com Sara. Não deviam estar tão rápido quanto eu estou andando aqui, já deviam estar de muleta, né, por causa da idade. Chegou o pai de multidões. E alguém pergunta para ele, ô pai de multidões, porque é isso que significa o nome dele. Cadê as crianças? Não tem. Mas que multidão é essa? É um bullying, né, irmãos? Botar o nome do sujeito, pai de multidões, mas ele não tem filho nenhum. Então, assim, se tem um bullying, o primeiro já começou aqui. Então, aqui agora, ele vai para aqueles ambientes e certamente ele e Sara começam a experimentar do escárnio dos outros. Os outros olharem para ele e fazerem assim, virar chacota, piada. Aí o pai de multidões de nada. Ele é o pai de um monte de nada, porque não tem filho. E aí, ele não consegue lidar com a promessa de Deus. Na verdade, ele não consegue confiar naquilo que Deus havia lhe falado. Então, o que eles fazem? Aquele casal maravilhoso, no alto da sua sabedoria, vamos dar um jeitinho. Sara chega e fala assim, Abraão, sabe como é que é, né? Você já está com 99, eu estou com 90, não existe azulzinho aqui ainda. Então, assim, não vai rolar. Então, vamos fazer um negócio. Está aqui H, vá lá e seja feliz. E ele vai. Desse relacionamento nasce Ismael, o primogênito, de fato, de Abraão, mas não o filho que Deus havia prometido. Ismael, o filho da escrava, que consequentemente é um escravo. Filho da escrava, que consequentemente é um escravo. E agora ele cresce, desenvolve, e aí passa-se o tempo, a promessa se cumpre. Não no tempo de Abraão e de Sara, mas agora então nasce o filho prometido. Isaque significa sorriso, ou motivo do sorriso. O filho desejado, o filho não muito esperado, porque eles não souberam esperar, né? Ao contrário dos movimentos que exigem hoje, né? Eu escolhi esperar, eles não escolheram esperar nada. E foram para dentro. Mas Deus, apesar da infidelidade do homem, ele continua sendo fiel à sua palavra. E se ele prometeu, ele cumpre a sua promessa, ainda que seja com adúltero, mentiroso, um jeitinho ali de dar. Não é brasileiro, né? Mas deu um jeitinho ali. Mas então nasce o motivo do sorriso. Isaque, o filho da promessa. O tempo se passa e a Bíblia vai nos dizer então que agora começa o conflito.
Se já não é fácil viver numa casa com marido, esposa e filhos, imagina marido, esposa, filho, amante, como é que dá o nome para isso, né? Amante, segunda mulher, imagina que zona que era aquilo. E lembre-se, Ismael era mais velho. Sara, até então, ela era estéril. Então agora começa aquele negócio, meu filho é o primogênito. Eu sou escrava, mas ele é o primeiro. E segundo a lei, é o primeiro que tem o privilégio. E aí Sara chega o momento e fala assim, não dá. Ô Abraão, decide aí. Ou ela, ou eu. Não dá para ficar duas aqui nesse mesmo espaço, não. E o texto vai dizer, então, que Abraão, então, convida Agar a se retirar junto com Ismael. E é justamente desse relacionamento, é justamente desse inúmeros acontecimentos aqui na história de Abraão, que é uma série de conflitos. Não sei se vocês sabem, mas e o texto vai inclusive nos dizer isso, que Ismael, na linhagem ali genealógica, é o que é conhecido como os príncipes dos árabes. Então, o apóstolo Paulo, ele pega essa história e começa a fazer aqui uma ilustração. E a ilustração que ele faz aqui entre Sara e Agar é sobre a Sara, que é estéril, que é desdenhada, porque o valor de uma mulher na cultura judaica, sobretudo no Antigo Testamento, estava na sua capacidade de reproduzir. Mulher não é um objeto só hoje, mas já era um objeto muito mais tempo, porque essa era a forma como se lidava com a mulher. Se ela não pode reproduzir, para nada ela serve. E inclusive havia o direito de abandoná-la, o que seria muito pior para ela, pois não teria ninguém para sustentá-la, inclusive. Mas o que Paulo então começa a fazer o paralelo? Olha, está vendo a estéril? Está vendo aquela que é incapaz? Está vendo aquela que todo mundo zombava dela? Olha, é dela que vem a verdadeira linhagem. É aquele que não tinha capacidade nenhuma de gerar filhos. É daquela que aos olhos da sociedade era preterida, era afastada, era excluída. É através dela que Deus cumpre a promessa. E está vendo Agar? Agar é aquele religioso bonitinho, cheirosinho, cumpridor de regras, que se acha o bambambam, o capaz. Olha, lembre-se que ele não é o filho da promessa. Inclusive, ele é o filho da escravidão. E afinal de contas, então, de qual filho que vocês estão falando? Vocês são filhos da estéril, da incapaz, ou são filhos da tão capaz escrava Agar? É isso que Paulo está falando aqui. É esse confronto inteligentíssimo, inclusive, que ele começa a fazer e colocar aqueles religiosos contra a parede. E aqui nós podemos perceber o quanto a religiosidade ela pode nos distanciar de Cristo. O quão perto, mas quão distante nós podemos andar ao mesmo tempo. A mensagem do Evangelho não são para aqueles que estão cheirosinhos. Inclusive, nós precisamos entender ou rever alguns conceitos nossos, porque nós confundimos dois conceitos que são de suma importância para a grande comissão que a Bíblia nos apresenta: o ide, o cumprir, o pregar a palavra de Deus, o exercitar a fé através das obras e boas obras que glorifiquem ao nosso Pai que está nos céus. Nós precisamos entender pelo menos dois conceitos: aceitação e aprovação. Nós confundimos a ordem dos fatores, que nesse caso altera todo o resultado. Porque a nossa aprovação, ela vem depois da aceitação. A aceitação vem primeiro. Olha para a nossa vida, olha para a história que nós olhamos e cremos que é a história do Evangelho, que é a nossa história, a história da humanidade. O que nós fizemos para sermos aprovados por Deus? Tempo. Nada. Nada. Nós não fizemos nada. Inclusive, se fosse para receber uma aprovação, nós não a receberíamos. Seria uma reprovação. Mas antes mesmo que nós pudéssemos tentar ou imaginar fazer qualquer coisa para sermos aprovados por Deus, nós fomos aceitos. E é isso que Deus faz, que Jesus fez em toda a sua caminhada. Antes de aprovar, ou até mesmo sem aprovar algumas atitudes, ele aceitava aquela pessoa. Lembra quando ele lida com Zaqueu? O político
ia usar outra expressão, mas o político corrupto daquela época, aquele que pegava ali e botava uma taxinha extra. E aí Zaqueu está lá na árvore. E aí você tem aquela historinha que você já conhece, ou talvez você não conhece, porque você sabe da história de Zaqueu, por causa da musiquinha, né? Como Zaqueu, mas na história bíblica você não conhece, mas enfim, a história está ali. E aí então Jesus tem um encontro com Zaqueu. E quem era Zaqueu? Zaqueu era um corrupto. Antes mesmo de ser aprovado por Deus, ele foi aceito. Bem, há também a mulher samaritana. Aquela que tinha um relacionamento, ou teve um relacionamento com 5 homens, e estava no 6º relacionamento, que também não era com seu marido. E o que Jesus faz com ela? Bate um papo. Sozinho. Homem falando com mulher naquele contexto já era um negócio inaceitável. Um homem falando, um homem judeu falando com uma mulher samaritana, era um negócio assim, gente, dava problema. Tanto que os discípulos, quando olharam, falaram assim, Jesus, hein? Jesus está... O que aconteceu com ele? E ele estava ali. Antes de aprovar, ele a aceitou. E assim há inúmeras outras histórias que nós podemos ver na caminhada de Cristo, de aceitação, aonde a aceitação vem antes da aprovação. A adúltera, aquela que foi pega em adultério e que esqueceram ali de levar o marido, mas só levaram ela, porque a lei era muito clara, era para levar os 2 para serem apedrejados, mas levaram só ela. E aí que Jesus fala? Na verdade, interrogam, né? Alguém teve a brilhante ideia, que deve ter se arrependido amargamente, porque acabou ali com a brincadeirinha do pessoal, porque o pessoal desde aquela época gosta de ver sangue. Desde aquela época que o pessoal gosta de ver a desgraça do outro. É desde aquela época que o pessoal gosta de escolher quem vai ser eliminado. Não é só no Big Brother não, o pessoal também gostava de fazer aquilo. Hoje você elimina o outro pelo celular, né? Você manda o seu voto ali. Lá era uma pedrada. Vamos eliminar. Sangue. E aí perguntam para Jesus, o que você acha? Olha, eu só acho que aquele que nunca pecou, faz o quê? Atira a primeira pedra. E a história você sabe. E imagina aquela cena também maravilhosa. Aquele pessoal todo em volta ali. E de repente, cada um largando a sua pedrinha. Ou seu paralelepípedo, né? Porque tem uns que são mais selvagens. E indo embora. E Jesus chega para aquela mulher e fala o que para ela? Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condena? Eu também não. Vá e não peques mais. Ele aceita e depois ele estabelece a condição para a sua aprovação. Não viver numa vida de pecado. E às vezes nós não entendemos isso como igreja. Qual que às vezes é a grande dificuldade? Nesses dias eu tenho me interrogado sobre isso. Qual que é a grande dificuldade que nós temos? Ou aquelas pessoas que não conhecem e às vezes nem querem mais conhecer a Cristo, têm de estar aqui conosco na igreja. É porque nós colocamos inúmeras regras. Você tem que ir para Jesus, para de beber e vai lá para Jesus. Larga o seu cigarro aí e vai lá para Jesus. Faz isso e depois vai para Jesus. Não deveria ser o inverso? Vai para Jesus, que você indo para ele, todo o resto vai acontecer. Mas nós invertemos, colocamos a aprovação primeiro para que a aceitação venha depois. E não é assim que funciona. É de fato, venha como estás, mas não é fique como veio. Há um processo de transformação. E às vezes, nós queremos então exigir santidade de quem não é salvo. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Santidade, uma vida de santidade, ela tem valor para quem é salvo. Para quem não é salvo, santidade não tem nada a ver. Sexo depois do casamento tem a ver para quem entende essa palavra. Para quem compartilha dessa fé. Mas para os adolescentes que não compartilham, isso não tem nada a ver. E aí nós precisamos então entender para quem que nós estamos falando. E é justamente isso que Paulo está falando. Olha, afinal de contas, o que vocês querem? Uma igreja de pessoas engomadinhas, bem cheirosas, mas que por dentro são podres? Que por dentro são horríveis? Ou vocês estão dispostos a cultivar e criar uma comunidade de pessoas não tão bem vestidas, não tão cheirosas, mas que por dentro há uma vontade enorme de acertar e de servir a Deus? Quem vocês querem na comunidade de vocês? Lembre-se, o mal cheiroso é o filho do Agar. Na verdade, é o filho da Sara. O bonitinho, por fora,
esse aí é o filho da Agar, o outro filho de Sara. E às vezes nós fazemos assim. Vamos cultivando uma religiosidade fria, morta e indiferente. Vivemos pela culpa, pelo medo e não mais pela graça. Queremos regras, porque não sabemos lidar com a liberdade. Queremos alguém ditando pra gente o que pode e o que não pode. Aqueles que, principalmente os adolescentes que conviveram mais tempo comigo diretamente, sabem disso. Toda vez que vem aquela pergunta, Mota, pode isso ou não pode aquilo? Era a pior pergunta que eles podiam fazer, porque eles vinham com a pergunta, voltavam com mais 50 e não tinham resposta, porque eles iam ter que pensar. Porque o evangelho não é uma regra de não pode, de pode ou não pode, irmãos. Não é se você cumpre ou se você não cumpre. Você entendeu o princípio? Pode ou não pode? Não é pode ou não pode. Pode curar no sábado? Segundo a lei dos religiosos, não pode. O que Jesus faz? Eu curo no sábado, porque pode. E quem disse que pode? Eu disse que pode. Eu sou a lei sou eu, né? Jesus falando, a lei sou eu. Pode. Pode um homem ficar conversando com a mulher samaritana? Pode. Pode você se assentar com pecadores e publicanos? É muito bonito, irmãos, quando a gente para pensar, Jesus sentando com os publicanos ali, com o Levi, dando aquela resposta linda, né? Olha, eu não vim, não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. Mas vamos ser sinceros, imagina esse que vos fala, o seu pastor, sentado ali no bar do Pipoca. Conversando ali com aquele pessoal que está sempre ali. Não ia nem chegar aqui na igreja, irmão. Quando ia chegar, você tem uma carta pronta, os diáconos vão estar reunidos aqui, vai tocar aquela musiquinha de fundo. Tan, 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 tan. Já era, acabou. Não vai ter nem oportunidade de explicar, porque olha só. E a gente vai arrumar inúmeros versículos para não nos relacionarmos com aqueles que nós achamos que são piores que nós. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos e para a amada igreja que aqui está. Se nós queremos nos relacionar com o bairro no qual estamos, se nós queremos de fato ser a igreja da cidade, nós precisamos nos sujar com as coisas dessa cidade. Não existe cumprimento de missão sem sujar as mãos. A gente tem que sujar os pés. É ir resgatar quem está no lamaçal do pecado. Ou você entende que você vai resgatar o sujeito que está no lamaçal do pecado com luvinha. E vai sair limpinho. Quem lida com pessoas que estão presas no lamaçal do pecado, acaba sujo. Se suja sim. Porque está lá para resgatar. Não é isso que a palavra diz? Mateus capítulo 16. Quando Jesus está ali naquele diálogo com Pedro, ele fala, olha, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É por quê? É porque a igreja fica sentada no fresquinho esperando o diabo entregar? O diabo não é carteiro não, irmãos. Carteiro aqui só tem o Rogério e é de Deus. Né? O diabo não é carteiro, não vai ficar entregando nada na mão de ninguém não. Nós temos que ir lá e buscar. E como fazemos isso? Fazemos isso não pautado em regras, mas pautado em princípios. Não é à toa que, ao ser questionado sobre como Jesus resumiria os 10 mandamentos, as 10 regras, como é que ele resume isso? Em 2 mandamentos, mas que não tem muito a ver com regras, tem a ver com princípios. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. A regra do evangelho é o amor. A regra que Deus trabalha é um amor. Amor que se entrega por aquele que às vezes nós achamos que não merece. Que se entrega por aqueles que nós, por vezes, viramos as costas. Se entrega por aqueles que nós falamos assim, esse não tem mais jeito não. A graça de Deus, a liberdade de Deus é a liberdade para o incapaz. Se você se acha muito capaz, primeiro, você é um baita mentiroso, porque você não é capaz. Nós não somos. Ou se você tenta viver uma vida, e aí entenda tentar viver, não como quem tenta para si só, mas aquele que tenta viver uma vida, mas para exibir para os outros. Aquela santidade ambulante. Que quando ele está andando, você tem até medo de encostar nele, porque aquele ali, olha. Mas que na realidade você não é nada daquilo. Na verdade, talvez você seja até pior. Tão ruim quanto. Maquina o mal. É calculista, é frio. Bem,
Não estou falando para os irmãos, mas é para essa igreja que Paulo está falando. E talvez se houver alguém aqui assim, é tempo de mudar. Porque a palavra, e Paulo então termina o capítulo 4 com essa frase, essa célebre frase. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre, da incapaz. Não é nos nossos méritos. Deus não se relaciona conosco pautado em mérito e demérito. Não funciona como conta corrente, não é crédito e débito. É o amor dele que está disponível para você, que por entender os princípios passa a cumprir as regras do Senhor. Porque eu estou falando aqui, de nenhuma forma que eu estou anulando a lei do Senhor, até porque Jesus, ele responde sobre isso. Eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumpri-la, porque ele é o único que podia cumpri-la. Nós não podemos. Não podemos e não temos feito, mas ainda assim há esperança para nós. Mas para isso nós precisamos então optar por uma vida livre. Livre de achismos, livres de regras sem sentido, livre de tradições mortas, livre de tudo aquilo que pode nos manter escravos do pecado. E o pior, talvez, o tipo de escravidão é aquele que fica preso à religião. Porque aquele que está lá fora, ele sabe que está errado. Se você chegar ali no bar do Pipoca, aquela própria pessoa que está ali, e como os irmãos já tiveram experiência ali, de nós irmos ali e conversarmos com aquelas pessoas, alguns inclusive não querem nem que nós venhamos assentar com ele. Não, eu estou bebendo aqui, deixa eu acabar de beber aqui, depois você senta comigo. Ou ele joga a bebida fora, ou ele pede desculpa. Porque no fundo, ele sabe que ele não está vivendo da melhor forma que ele poderia. Mas para esse, às vezes, tem mais esperança, porque o primeiro passo ele já deu, ele já reconheceu que ele é incapaz. Pior é para aquele que está aqui e se acha o bambambam. Acha que está bem pra caramba. E que no final das contas, está pior do que aquele que está lá fora. Porque está aprisionado à religião, à religiosidade. E é isso aqui que Paulo então está aqui argumentando. Devemos parar de nos relacionar com Deus com medo, culpa. Não, senão Deus vai me castigar, senão Deus não vai fazer. Estamos falando de qualquer outra coisa, menos de Deus. Estamos falando de qualquer outra coisa, menos de Deus. Precisamos deixar de ser conhecidos como povo do pode ou não pode. E precisamos ser conhecidos como povo do amor. Amor esse que nós precisamos demonstrar para com todos. Inclusive aqueles que pensam diferente de nós. Inclusive para com aqueles que pensam diferente de nós. Repito, vou dizer algo aqui que eu vou repetir e repetirei enquanto eu puder. Tenho muito medo e muito receio do que haveremos de experimentar quanto povo de Deus e quanto igreja no mês de outubro. Tenho muito medo. Porque o que eu vejo e já começo a presenciar são irmãos partindo relacionamentos por causa de partidos. Eu voto em fulano, eu voto em ciclano. Se você vota em fulano, você é do diabo. Se você vota em ciclano, você não é de Deus. E vai ficar um negócio assim louco. Mas fiquem tranquilos, setembro vai ter uma série de sermões bem legal, preparando a gente para isso. Mas eu tenho receio, porque a gente está começando a brigar por coisa que não é o principal. E alguém já disse que o principal é fazer da coisa principal a coisa principal. Olha que frase bonita. O principal é fazer a coisa principal a coisa principal. E qual que é a coisa principal que nós temos que fazer? Pregar o evangelho e demonstrar o amor. E qual é a última coisa que às vezes nós temos feito? Pregar o evangelho e demonstrar o amor. Eu quero tomar liberdade aqui, não pedir permissão a ele, mas hoje conversando com o irmão Joaquim, ele falou uma frase ali, eu falei assim, isso aqui se encaixou no sermão. Ele falou, pastor, o que eu acabo de perceber às vezes é que a gente está jogando um contra o outro. A gente não está respeitando um ao outro. Às vezes dentro da igreja mesmo, a gente começa a vai lá para a internet e começa a criticar um ao outro. E estamos jogando contra o próprio time, fazendo um gol contra. E não estou falando aqui nós devemos nos acovardar. É diferente. Mas toda repreensão ela deve ser feita em sabedoria. O sábio Salomão já disse o seguinte,
inspirado pelo Espírito Santo, que a palavra branda, ela desvia o furor. Saiba falar. Fale direito. Ou também não se meta em confusões que não é sua, ou que não são sua. Porque também está lá na Bíblia, né? Aquele que se mete em confusão alheia é como quem pega um cão pela orelha. Não é sabedoria popular. Está lá no livro de Provérbios. Você pode ler. Livro muito bom. Inclusive nós precisamos muito da sabedoria que lá está. Mas por quê? Esquecemos que Jesus, que o Evangelho nos chama para a liberdade. E hoje, nessa noite, eu quero dizer para você que entrou aqui sem esperança, cansado de vacilar nas mesmas coisas, e que às vezes tem até vergonha de orar. Assim, não vou nem orar porque estou eu aqui de novo fazendo a mesma coisa, dando o mesmo vacilo. Para mim não tem mais jeito. Mas é para você que essa mensagem se dirige. É para você que Deus fala, tem jeito para você sim. Porque não está na sua capacidade não, filho. Está na minha capacidade. A única coisa que eu preciso é que você se renda à minha vontade. Eu não estou chamando você para experimentar um relacionamento pautado na religião. Eu estou chamando você para experimentar um relacionamento pautado no amor. E o que você vai escolher? Mas o primeiro passo que nós precisamos dar é reconhecer que nós não podemos nada. Reconhecer que às vezes somos estéreis. Reconhecer que às vezes passamos por vergonhas. Reconhecer que somos incapazes. Porque a graça de Deus é para aquele que é incapaz. Porque aonde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça de Deus. Convido você nesse instante, então, a baixar, a curvar a sua cabeça. E pautado nisso, a refletir. Qual é a sua linhagem? Você faz parte daqueles que são filhos da promessa? Aquela promessa que diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? E aí sim representam a Sara? Ou você é daquele religioso, fariseu, hipócrita, frio, que acha que é pelos seus méritos? A igreja é a comunidade dos pecadores que não querem permanecer no pecado. E o convite de Deus nessa noite, para cada um de nós, é literalmente nos derramarmos perante Ele. E falar, Senhor, eu reconheço a minha incapacidade. Senhor, eu reconheço que hoje o meu pecado tem sido a religiosidade, a hipocrisia. Eu tenho cobrado do outro aquilo que eu não sou. Eu tenho sido um excelente ator. Eu tenho atuado, eu tenho usado máscaras. Porque eu não sou isso que os outros veem. Mas eu sei que eu não posso esconder o Senhor. Eu quero pedir então que o Senhor retire as máscaras. Máscaras de um bom pai. Máscaras de uma boa esposa. Máscaras de um bom casamento. Máscaras. Deus nos chama para viver um relacionamento sincero, sem cera, sem máscaras. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos aceita. E nos aceitou antes mesmo de que nós pudéssemos obter a aprovação. A aprovação que nós só podemos obter mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se você quer ser aprovado por Deus, entregue a sua vida a Ele. O reconheça como seu único e suficiente Salvador. E aí sim, você poderá experimentar a liberdade, a graça para o incapaz. E você sabe que essa palavra é para você nessa noite. Eu não vou te convidar a vir aqui à frente nessa noite, mas eu quero dizer para você que nós, enquanto igreja, eu enquanto servo desta igreja, como pastor, estou à sua disposição para caminhar junto com você. Porque nessa caminhada nós estamos juntos. Eu também erro. Todos nós erramos, mas Cristo nos conduz pelo caminho correto. Basta nós nos derramarmos perante Ele. Ainda que seja a primeira, ainda seja a segunda, ou a terceira vez, ou que seja outra vez, se coloque diante de Deus nessa noite.